de todos os avivamentos, amados, ainda está por vir. Não é como alguém já disse, e o evangelista fez questão de nos lembrar que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Viveu entre nós, morreu entre nós, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e está no meio da igreja, que é Jesus. Jesus já veio. Mas Ele está voltando. Só que ainda existe uma promessa de avivamento para os últimos dias. Amém? Ainda existe uma promessa. E talvez como Abacuque você esteja questionando a Deus tantas coisas que nós temos visto no meio da igreja que tem desagradado a Deus. Talvez como Abacuque você tenha visto tanta podridão dentro da igreja. Talvez como Abacuque você tenha se desgostado do que você tenha visto. Você está questionando Deus, e Deus tem uma resposta para você que talvez você não aceite, mas no final das contas, quando você entender Deus, você vai dizer: ainda que. Você está me ouvindo, irmão? Ainda que as coisas não estejam acontecendo da maneira que eu esperava que acontecesse, eu todavia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu vou esperar em Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E a vontade do Senhor é agradável a Ele. E aí nós vamos lá para o capítulo, para a história da igreja, quando a igreja nasce, há 2000 anos atrás. Um bando de discípulos tinha estado por um pouco de tempo, na sexta-feira, decepcionado com a maneira de Deus agir. Porque o Messias, o Cristo, tinha sido crucificado, colocado no madeiro, do lado de fora de Jerusalém, e tinha se tornado uma maldição. Porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E os discípulos não entendiam aquilo. Porque como é difícil entender os planos de Deus quando estamos dispostos a viver os nossos próprios planos. Como é difícil dizer amém para aquilo que a gente não entendeu ainda. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E na sexta-feira está todo mundo chorando. No sábado as mulheres estão pensando como é que vão fazer para um junho de fundo. Mas no domingo de manhã, irmãos, elas encontram um sepulcro vazio. Vocês estão me ouvindo? Eu vou repetir. Mateus 28, versículo 6, diz que quando elas chegaram lá, elas encontraram um sepulcro vazio. E anjos se apresentaram a elas e fizeram a seguinte pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Irmão, presta atenção, deixa eu falar para você aqui, espera aí. Quando você entra pelas portas da igreja, você tem um plano em casa. Quando você vem pelas portas da igreja, você tem um plano em casa, como aquelas mulheres tinham um plano. Elas tinham um plano de ir lá e estavam preocupadas com quem iria tirar a porta para elas ungirem o defunto. Quando você entra aqui, quando você entra no seu carro, quando você toma banho, quando você bota a sua roupa, quando você vem para o louvor, quando você vem para um culto, você tem um plano em casa. Irmãos, os planos de Deus são muito maiores do que os seus planos. Às vezes você está vindo para um culto, esperando que o culto seja morto. Irmãos, existe um Jesus vivo no meio de nós, um Jesus disposto a avivar a igreja que acredita nele. Ele vive, ele vive, ele vive. A minha pergunta para você: o que é que você veio encontrar aqui hoje? Se você veio ver o pastor Bellini, o louvor, se você veio ver pessoas, você está no lugar errado. Mas se você veio encontrar o Jesus vivo, ele vive, ele está aqui. Por isso ele é digno. Você tem um Pedro decepcionado que havia negado. Você tem um Tomé incrédulo. Você tem um monte de gente despedaçada.
Mas você tem um Jesus vivo que está disposto a restaurar a igreja. Porque todo avivamento começa com o alicerce da restauração. Fala comigo, todo avivamento começa com o alicerce da restauração e do perdão. Porque se precisa avivar é porque estava morto. Se estava morto é porque precisa de restauração, precisa de vida novamente. Por isso Abacuque vai dizer: aviva de novo, Senhor. Nós estamos agora fazendo 10 anos, graças a Deus. Iremos seguir até a eternidade. Mas o clamor para a gente é: aviva, Senhor. Faz com que entremos aqui, não para trazer unção para o defunto, mas que entremos aqui para glorificar ao Deus da promessa, o Deus vivo. Jesus pega Pedrão no capítulo 21. Ele está despedaçado. E Jesus começa a interrogar a Pedro acerca do amor. E às vezes nós não entendemos a forma de Jesus trabalhar. E Jesus está perguntando: você me ama? E Pedro diz: eu te amo. Você me ama? E Pedro está dizendo: eu te amo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama? Mas Senhor, eu já falei duas. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Quando Pedro diz: eu te amo pela terceira vez, Pedro não sabia, mas havia algo acontecendo no mundo espiritual. Amém? Vocês estão me ouvindo? Toda a legalidade que o inimigo tinha para acusar Pedro foi quebrado na terceira declaração de amor de Pedro por Jesus. Às vezes nós ficamos inibidos ao repetir coisas, ao falar as mesmas coisas para Deus. Mas talvez no mundo espiritual nós estejamos quebrando cadeias que nós não vemos no mundo natural, para que toda a legalidade do inimigo caia por terra. E agora o Pedro covardão saiu dali restaurado. Jesus vira para Pedro e fala assim: olha, Pedro, João 21:18. Olha, Pedro, quando você era mais moço, quando você era um menino, você se cingia a si mesmo. Amém? Vocês estão me ouvindo? Olha para mim. Quando você era mais moço, eu estou falando com você, Pedrão, ou Pedra, se você quiser, tá? Quando você era mais moço, você se cingia a si mesmo. E sabe o que acontece? Você era dono do seu nariz, você ia para onde você queria ir. Quando você era mais moço, você era dono da sua própria vontade. Mas quando você for mais velho, você vai estender as suas mãos e outro te cingirá e te levará para onde quer? Para onde você quer? É para onde você quer, meu amado? Ele vai te levar para o lugar que você não quer ir. Porque enquanto eu faço a minha vontade, eu estou sempre dizendo não para Deus. Mas quando eu começo a amadurecer espiritualmente, eu começo a dizer não para mim e sim para Deus. Todo avivamento começa no viver a vontade do Pai. Porque quando você é novo, amado, você está disposto a dizer não. Quando você é novo, você está disposto a negar por qualquer coisa. E eu não estou falando de idade natural aqui, eu estou falando da idade espiritual. Porque nós temos duas idades. Nós temos a idade natural, e graças a Deus eu sou novinho. Nós temos a idade espiritual, e graças a Deus eu já sou velho. Porque tem gente dentro da igreja que tem 50 anos e ainda está tomando leite. E tem gente com 1 ano e já está comendo feijão com arroz. Já está batendo uma feijoada espiritual. Porque espiritualmente ainda não cresceu.
ainda vive para fazer as suas vontades. Você só cresce espiritualmente quando você começa a dizer não para si e começa a dizer sim para Deus. Porque todo avivamento passa por cima da sua vontade. Amém? Vocês estão me ouvindo? Não existe avivamento onde a sua vontade prevalece. O avivamento só vai vir quando você deixar de viver a sua vontade para começar a viver a vontade de Deus. Aquela noite fria em que alguém te liga e te pede um favor, e você é crente, e você tem duas opções: ou você vive a sua vontade, ou você vive a vontade de Deus. Aquele retiro abençoado em que um pneu fura lá perto de Milagres, e você tem duas vontades. Você tem a sua vontade, você tem a vontade de Deus. Porque diante da vontade de Deus, você vai ter que dizer não para a sua vontade. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Fala, diante da vontade de Deus, eu tenho que dizer não para a minha vontade. Porque quem é maduro espiritualmente estende a mão e deixa Deus cingir, amado. Deus está dizendo, quando você amadurece, sou eu quem te visto. Quando você amadurece, não tem mais eu, tem o Senhor. E aí Jesus passa 40 dias. E nesses 40 dias Jesus aparece para cerca de 500 pessoas. Ressuscitado. Tiago se converte, o irmão de Jesus, depois que vê Jesus ressuscitado. Ele vira um homem de Deus. A história diz que ele vira um homem de Deus tão tremendo que ele é conhecido como Tiago Justo e Tiago Joelho de Camelo. De tanto que orava e tão justo que aquele homem se tornou. Ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. Mas antes de Jesus ressuscitar e aparecer para ele não acreditava em Jesus. Ele cresceu com Jesus, ele viveu do lado de Jesus, ele via como Jesus andava. E tem gente que é da mesma forma, cresceu na igreja, viu todo mundo dando testemunho dentro da igreja e ainda não acredita em Jesus. Você precisa se encontrar com Jesus vivo, irmão, para que você se converta. E eu quero te falar uma coisa, ele está aqui hoje. Talvez esteja do seu lado. E Tiago tem um encontro com esse Jesus ressuscitado. E quando ele vai escrever a carta de Tiago, ele diz assim: Tiago, servo de Jesus. Ou seja, outras palavras dizem assim, ele poderia escrever Tiago, irmão, mas ele prefere dizer: eu sou o Tiago, o servo, o escravo do Senhor Jesus. Porque ele reconhece quem é Jesus. E quando ele é tentado a negar, ele está disposto a morrer. E os homens matam Tiago pela fé que ele tem. Até aí, eu gostaria de ler com você Atos capítulo 2. Como nasce um avivamento? Me dê sua atenção por um minuto só, por favor. Não corra, não. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes vem de penta, que nos leva a pensar em 5. Mas que seriam 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus passou 40 dias na terra. O Pentecostes foi 10 dias depois que Jesus foi elevado aos céus. Mas antes de ser elevado aos céus, Jesus tinha feito uma promessa para a igreja.
Jesus tinha aparecido para 500. E antes de ser levado aos céus, ele disse para a igreja: olha, vocês devem ficar na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, em outras palavras, está dizendo assim: vocês não devem sair daqui antes de receberem a promessa, antes de vocês serem revestidos de poder. Existiam 3 festas, porque a gente pensa, é verdade, eu ouvi esses dias, eu tenho que falar para vocês. A gente pensa que Jerusalém está sempre lotado de pessoas. Não, Jerusalém só ficava cheio de pessoas durante 3 vezes no ano. Na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Durante o resto do tempo, Jerusalém tinha uma população normal. E nesse dia de Pentecostes, os judeus saíram das suas terras e foram lá para celebrar a Deus. E existe um povo que tem 10 dias que está reunido dentro de um cenáculo orando, buscando a Deus. Esse povo são 120 pessoas. Mas para quando Jesus apareceu? Para 500. Só 120 ficaram esperando. Durante 10 dias eles estão esperando o revestimento de poder, uma promessa de Deus. Eles não sabem que dia vai vir. E eles começam no primeiro dia, talvez estejam esperando ansiosos que esse revestimento venha, e não vem no primeiro dia. Passa o segundo e não vem no segundo. Passa o terceiro e não vem no terceiro. Um quarto não vem no quarto. Mas tem um dia que Jerusalém está cheio de gente. E é no dia que Jerusalém está cheio de gente que a promessa se cumpre. Por quê? Porque todo avivamento não é para engrandecimento da pessoa, é para o louvor da glória de Deus. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Todo avivamento não é para engrandecimento do pastor Bellini, da Paz e Vida ou de qualquer outro irmão que está aqui. Todo verdadeiro avivamento vai exaltar o nome daquele que vive. Então eu vou repetir. Você está com sono, eu preciso despertar você. Todo verdadeiro avivamento não vai exaltar o nome do pastor Bellini, da Paz e Vida ou de qualquer outra pessoa. Todo verdadeiro avivamento vai exaltar o nome de Deus. O homem não pode ficar vaidoso com o que o Espírito Santo está fazendo. E ali eles estão reunidos e de repente veio um vento que encheu a casa, o som de um vento que enche a casa, vem línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles, eles começam a falar em outras línguas, e a Bíblia diz que o barulho era tão grande, que o povo corre para ver, e quando eles chegam lá, era 9 horas da manhã, eles falam assim: o que é que está acontecendo aqui? Está todo mundo embriagado? E aí a Bíblia diz que Pedro se levanta, irmãos. Pedro nunca tinha ganho uma alma para Jesus. Pedro se levanta com ousadia. Pedro se levanta agora, não revestido com sua própria roupa. Pedro se levanta agora, não para fazer a sua própria vontade. Pedro se levanta agora, cingido e revestido pelo Espírito Santo. E ele começa a falar. O que vocês estão vendo aqui não são homens que estão embriagados. Isso diz respeito à promessa de Deus que foi feita em Joel. O que vocês estão vendo hoje aqui são homens cheios do Espírito Santo. E quando Pedro começa a falar, a Bíblia diz que o coração do povo começa a compungir. Você está me ouvindo, amém? Você sabe o que é compungir, amado? Compungir é como se estivessem enfiando uma faca, alfinetando o coração deles, começa a doer. Mas Pedro não tinha poder para fazer o coração de ninguém compungir, como eu não tenho. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem. E quando Pedro começa a falar, ele começa a falar um sermãozinho bem simples. Mas o Espírito Santo está trabalhando e o coração do povo começa a apertar. Porque toda vez que o seu coração começa a apertar, irmão, é Deus quem está falando com você. Eu vou repetir. Toda vez que o seu coração começa a apertar, é Deus quem está falando com você. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles vão caminhando, um olha para o outro e fala assim: por acaso não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos? Irmão, se o teu coração parou de arder, está na hora de você limpar o seu ouvido espiritual, porque Deus continua falando. O
coração do povo começou a arder, começou a compungir-se, porque eles ouviam tantos homens falar em tantas línguas as maravilhas de Deus, homens exaltando a Deus, e de repente eles viram para Pedro e falaram assim: Pedro, o que é que nós devemos fazer? O que é que eu preciso fazer para conhecer esse Jesus? E a palavra de Pedro é: arrependa-se, metanoia. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Mude a mente de vocês, pensem diferente, voltem-se para o caminho que é Jesus. Porque a todo instante, irmãos, nós estamos tentados a sair do caminho. E eu quero dizer para você, hoje ainda é tempo de viver avivamento. Arrependa-se, volte para Jesus, volte para o caminho, deixe o seu coração arder de novo, tenha alegria, salte da alegria na presença dEle. E a Bíblia diz que com aquele discurso, irmãos, 3.000 homens se rendem ao Senhor. Mas esse foi o mesmo Pedro, irmãos, que lá no capítulo 18 ou 17 de João tinha negado Jesus para uma mulher. Mas quando nós vivemos um avivamento, nós somos transformados. E agora já não dá para negar mais. Agora, se for possível, nós iremos morrer, mas iremos exaltar o nome dEle. Sabe por quê? Porque todo avivamento gera maturidade e gera obediência. Você está me ouvindo? Se você não está disposto a obedecer, você não pode viver um avivamento. Fala comigo. O avivamento gera obediência. Por isso que ele falou: fiquem em Jerusalém, até do alto se revestir de poder. 380 foi não sei para onde, mas tinha 120 esperando o avivamento. Irmãos, não interessa para onde as pessoas vão, aguarde a promessa de Deus, espere a promessa, porque ela não tarda em vir. Jesus apareceu para mais de 500, mas 380 eu não sei onde estava, mas tinha 120 buscando a promessa, aguardando a promessa. Eu estou falando para você: aguarde a promessa, espere a promessa. Deus não é homem para mentir, se Ele falou, Ele vai cumprir. Ainda existe um avivamento para quem deseja Ele. Mas pastor, fulano de tal desistiu, pastor, ciclano não vem, pastor, Beltrano está ali. Persevere, busque, o avivamento virá para quem perseverar, irmão. Não é para todos, é para quem busca, é para quem acredita, é para quem abre mão, é para quem espera. Mas eu já estou velho, pastor. Mas talvez seja o tempo de você viver o seu milagre. Todo avivamento parece loucura. Como é que pode? Como é que pode? Esses caras estão falando uma língua que ninguém entende. Como é que pode esses caras estarem buscando um Deus que diz que ressuscitou? Como é que pode? A Bíblia diz que a palavra da cruz, olha para mim, a palavra da cruz é loucura para quem está morrendo, mas para todo aquele que é salvo, essa palavra da cruz é o poder de Deus. Ela não é poder de Deus para todo mundo, irmãos. A palavra da cruz não é poder para todo mundo, ela é poder para quem é salvo. Porque quem acredita na palavra da cruz acredita em Deus, irmãos. Então todo avivamento, irmão, parece que é loucura. Vocês estão me ouvindo? Amém? Todo avivamento, irmãos, capacita a igreja. A Bíblia diz que depois daqueles dias, Pedro e João, eles estavam subindo a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. E eles estavam indo ao templo para orar. E de repente, diante deles, eles encontram um mendigo. A maior estratégia, aquele mendigo era muito inteligente. A maior estratégia do mendigo na minha vida, já vi, é botar o mendigo na porta do templo. Irmão, não tem como você entrar no templo e não dar uma esmola para o mendigo. Você não vai buscar a Deus e vai dizer não pro cara. Pense no mendigo estrategista, irmão. E aí vem Pedro e João para adorar a Deus. E de repente, quando eles estão vindo, o mendigo à vista de longe estende a mão. O
O que o mendigo não sabia, irmão, é que crente nem sempre tem dinheiro. Crente nem sempre tem dinheiro. E aí o mendigo vira para Pedro e João e pede uma esmola, esperando receber dinheiro. Pedro fala para ele, olha para mim. E ele olha para Pedro e João, ele espera receber dinheiro. E aí vem um desapontamento, né? Porque ele fala assim, eu não tenho nem ouro nem prata. O mendigo fala, pronto, acabou tudo. Se é um mendigo de hoje em dia, ele vai falar assim, vaza logo porque vai vir outra pessoa, não fica embaçando na fila não. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Ele fala assim, cara, tu não tem nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Porque todo avivamento nos capacita a dar alguma coisa para alguém. Você está me ouvindo? Não existe uma pessoa avivada que não tenha nada, irmãos. Porque você pode até não ter dinheiro, mas você tem o mais importante do mundo. O que tenho eu te dou. E a Bíblia diz que ele estende a mão e agarra a mão do mendigo e diz, em nome de Jesus. Em nome de quem? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eles dão puxão o mendigo se põe de pé. Irmão, todo avivamento nos capacita a viver milagres para a glória de Deus. Você pode até não ter dinheiro, mas você tem algo mais importante que dinheiro. As pessoas estão esperando receber esmola de você. Você não tem mais esmola, você tem Jesus, você tem vida. Em nome de Jesus, levanta-te, anda. Irmão, ele não espera, não tinha cirurgia para aquilo, nenhum dinheiro iria comprar aquilo, mas todo avivamento nos capacita a viver milagres. Você entrou aqui hoje, lembra quando eu falei no início? Você entrou aqui hoje para ungir um defunto. Você veio celebrar um defunto. Você entrou aqui hoje para cantar junto com o Jailson, o Eliane e o pessoal do louvor. Você entrou aqui hoje para ver se você ia gostar da palavra. Se o teu objetivo foi esse, você está no lugar errado. Mas se você veio aqui hoje para se encontrar com Deus vivo, Ele está aqui, Ele pode avivar você. Eu espero que todos sejam alcançados, mas eu sei que alguns serão. Quando no Salmos 91 a Bíblia diz, Salmo 91, versículo 4, vai achar ali, ó, o vermelhinho, o segundo ali, pronto. Isso, 4. No Salmo 91, versículo 4 diz assim, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, o quê? A sua verdade será o teu, debaixo das suas asas você estará seguro. Como é que você imagina Deus? Como é que você imagina Deus? Você sabe onde é que Jesus responde ao Salmo 91? Pare. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Ninguém quer ouvir profeta, irmão. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus bichinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Às vezes as asas do Senhor estão estendidas, mas nós estamos correndo porque não queremos ouvir os profetas. Ele ainda quer te esconder debaixo das asas dele, se você estiver disposto a ouvir os seus profetas. Ele fala, eu queria, mas você não quis. Você já viu uma galinha? Quando a galinha está protegendo o pinto, irmão, encosta perto de uma galinha protegendo o pinto para você ver o negócio. Ela se arrepia toda, te bota para correr, e ela bota os pintinhos ali debaixo da asa e você não racha. Jesus quer fazer a mesma coisa com você, se você estiver disposto a ouvir os profetas dele. Todo avivamento gera milagres. E aí as pessoas ficam atônitas,
ficam assim meio que bocas abertas, como é que pode, esse cara está andando de novo, esse cara tinha mais de 40 anos, e todo mundo corre para Pedro e para João. E eles começam a querer exaltar a Pedro e a João, todo avivamento da glória para Deus. Pedro e João olha para eles e fala assim: por que vocês estão olhando para nós? Todo avivamento desvia o olhar do homem, irmãos, e coloca o olhar em Deus. Ah, mas o louvor essa noite foi uma bênção. Pastor, que palavra abençoada. Tu viu a oração que o irmão fez? E aí você fala assim: vou continuar olhando para ele, vou continuar olhando para ele. Não, irmãos, tira os olhos das pessoas, porque todo avivamento dá glória para ele. É em nome de Jesus que esse homem está andando. Não tem esse negócio de vem para cá, vai para lá, corre aqui, corre lá, minha mão tem o seu irmão. Jesus, o nome de Jesus é em nome de Jesus, porque todo avivamento verdadeiro gera glória para Deus. E para encerrar, eu quero contar a história de alguém aqui da igreja. Eu não vou falar o nome, mas 2 pessoas da igreja. Vou falar 2, tá? A princípio tem outras, mas eu quero falar dessas 2. Eu sei que viveu um avivamento pessoal. Vocês estão me ouvindo, amém? Abaixa um pouquinho aí, já. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí eu encostei perto dessas pessoas, porque todo avivamento, irmãos, gera unção, ou gera missão. Isaías estava como Abacuque decepcionado, apontando o pecado de todo mundo, até que no ano da morte do rei Uzias ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Eu não sei se era querubins ou serafins, agora não recordo. Diz que voavam sobre eles e uns clamavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Engraçado que não fala o templo, fala assim: toda a terra está cheia da sua glória. E aí Isaías agora olha para dentro dele e fala assim: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu falo muita besteira, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que um daqueles querubins, serafins, não recordo, depois você vai ver, correu até o altar e com uma tenaz é algo que você pega para tirar, pega uma brasa e toca na boca de Isaías. Já ouvi alguém dizer que toca na boca porque ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. Se ele falasse de zóio impuro, seria no zóio. Porque Deus vai purificar aquilo que você disse que é impuro. Você está me ouvindo? Tem gente que tem as mãos, tem gente que é o olho, e tem gente que tem que cair dentro do caldeirão de brasa, porque está todo impuro. Mas sai dali purificado. Porque essa brasa não é para matar, é para purificar, amém? Talvez você fale assim: Senhor, é o zóio, é a mão, é tanta coisa, Senhor, mergulha logo aí, né? Amém? Vocês estão me ouvindo? E aí quando a brasa toca nele, hoje se estou com os teus lábios, você agora está puro, você foi purificado. Olha para mim. Dos céus Deus clama: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías é avivado. Ele não tem outra resposta senão: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque todo avivamento, irmão, vai gerar missões. E quando você é avivado, o seu coração está ardendo porque você teve um encontro com Jesus. Você vai dizer para Deus: Deus, eu estou disposto a ir onde o Senhor quer que eu vá. Eu vim aqui para te lembrar hoje. Se você se esqueceu do que você prometeu, eu quero te lembrar que Deus ainda se lembra. Se você se esqueceu que estava disposto a ir, Deus ainda se lembra. E às vezes a gente está passando por dificuldade porque a gente se esqueceu daquilo que a gente prometeu para Deus. Irmão, Deus não se esquece, porque tudo que você consagrou a Deus pertence a Deus.
E se você consagrou a sua vida a Deus e disse eu vou, Deus ainda está esperando que você vá. Porque toda pessoa que vive um avivamento tem desejo de fazer missões e sempre vai dizer, estou aqui, envia-me. Porque ou você vai, irmão, ou você morre. Você está me ouvindo? Se um dia você disse que ia, Deus ainda está disposto a te enviar. Mas talvez você, como Isaías, precise ser tocado hoje pela brasa que purifica. Os olhos, as mãos, tem gente que é os ouvidos, e outros são os pensamentos. Eu quero te dizer, você não veio se encontrar com Deus morto, você veio se encontrar aqui hoje com Deus vivo, que vive e reina eternamente. E todo avivamento ainda gera missões, porque depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles não pararam ali, eles correram e começaram a pregar, começaram a manifestar o poder de Deus. E no capítulo 5, o último versículo do capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que os sacerdotes pegam os discípulos, os apóstolos, e dá aqui na Bahia a gente fala uma sova neles, dá uma surra neles. E se fosse antes, Pedro ia falar, não precisa bater não, já estou indo embora. Mas quando o homem é cheio de Deus, ele fica alegre até quando apanha. E a Bíblia diz que eles se sentiram regozijados por serem achados dignos, amém? De sofrer afronta pelo nome do Senhor. Porque todo avivamento, irmão, vai gerar sempre não para a gente, e sim para Deus, ainda que isso me cause dor. Porque quando os sacerdotes olharam para Pedro e falaram assim, nós não ordenamos a vocês para que vocês não falassem mais nesse nome, a resposta de Pedro agora não é verdade, não, a resposta de Pedro é, mais importa. Vocês estão me ouvindo? Obedecer a Deus do que aos homens. Todo avivamento vai sempre dizer não para os homens e sim para Deus. Você está me ouvindo, irmão? Uma igreja avivada, irmão, nunca vai dizer sim para os homens. O centro, o alvo, o destino delas é Deus. O coração delas arde por Deus. Então ela está sempre dizendo não para os homens. Ah, mas é o teu patrão, você precisa fazer isso porque é teu patrão, mas é ilícito. Eu não posso, eu tenho que dizer não. Mas desculpa, amados, você vai se escandalizar, mas é verdade. Mas é teu marido, se teu marido está te pedindo alguma coisa que vai te afastar de Deus, entre Deus e teu marido, eu sei que você tem que ser submissa, mas entre Deus e teu marido, você tem que honrar a Deus. É sua esposa, mas entre sua esposa e Deus, você tem que honrar a Deus. Você sabe que tem muita gente vivendo uma vida frustrada? Eu não estou dando direta para ninguém, tá? Por favor, se você lembra de Jesus querendo botar os pintinhos debaixo das asas, ouça. Não vá para a festa se seu marido vai para a festa, é consagrada. Venha para a igreja, entregue seu marido na mão de Deus e comece a orar por ele, Deus pode libertar. Mas quem vai viver isso? Só quem vive um avivamento. Tem pessoas que vão orar durante 35 anos, mas não vai sair da terra sem ver a promessa de Deus cumprida. Tem pessoas que vão orar poucos dias e vai ver a promessa de Deus cumprida. Eu estou dizendo que todo avivamento vai gerar em você a vontade de fazer a vontade de Deus. Amém? Orar por rito